Salve guardiões e guardiãs do mundo geek! Cleverson, consultor patrimonial, financeiro e nerd. Pronto para desvendar os segredos dos grandes patrimônios? Até mesmo os segredos dos vilões mais icônicos da DC? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho hoje sobre uma figura emblemática aí no universo do Superman. Você já se perguntou como alguns conseguem construir impérios, enquanto outros lutam para fechar o mês? Se a sua conta bancária parece mais um plano mirabolante que deu errado, muito mais do que você imaginava, fica comigo. E hoje vamos mergulhar na mente de um dos maiores vilões de todos os tempos, Alexander Lex Luthor, para desvendar as estratégias de quem domina o dinheiro para o bem ou para o mal. Lex Luthor da DC, ele vive em Metrópolis e ele tem uma fortuna dentro da empresa da LexCorp. Vamos começar esse universo fictício então entendendo um pouquinho mais sobre como ele trabalha e como ele pensa. Então, qual que é o emprego do Lex? Lex não tem um emprego tradicional, no sentido de um CLT. Ele na verdade é um CEO de uma das principais e também um dos principais acionistas da LexCorp, que é a sua própria empresa. Um conglomerado global. Sua remuneração não é um salário fixo, mas sim lucros, dividendos e bônus estratosféricos, além do valor de suas próprias ações. Estamos falando de dezenas, talvez de bilhões e centenas de dólares por ano. Ele é um dos homens mais ricos desse universo. Aonde o Lex Luthor investe hoje então? Lex Luthor ele investe não somente dentro de suas próprias empresas, mas ele cria um ecossistema de investimento. Então ele é literalmente o cara que diversifica. Ele tem tecnologia de ponta na área de robótica, inteligência artificial, bioengenharia, e ele também investe no setor imobiliário, lá em Metrópolis e outras grandes cidades na região. Ele também investe na parte de mídia e comunicação, como redes sociais, redes de televisão e jornais. Na parte da indústria bélica e na aeroespacial, para desenvolver tecnologias que protejam a humanidade. Ele também desenvolve um sistema de pesquisas, que é a área de pesquisa e desenvolvimento, e geralmente com fins questionáveis, mas que, vamos dizer assim, que gere algum tipo de inovação valiosa. O custo de vida do Lex é um custo de vida praticamente ilimitado. Ele vive em numa casa luxuosa, tem vários aviões particulares, iates, uma equipe de segurança pessoal, laboratório secreto e tudo o que o dinheiro pode comprar para manter seu estilo de vida. E seus planos megalomaníacos são bancados aí pelo seu custo de vida, né? Então ele consegue literalmente usar o seu dinheiro ao seu favor. Então seus gastos são menos sobre necessidade e muito mais sobre como ter poder e controle. O que podemos entender na parte financeira dele, essas possíveis conquistas por parte dele nesse mundo de investimentos em Metrópolis? Em Metrópolis, em diversos setores da economia, ele vai agindo com influência na política social e através do seu dinheiro e conexões. O controle de mercados e setores estratégicos, como energia ou tecnologia, fazem parte da sua construção global da sua própria marca. Ou seja, Lex Luthor não fica apenas na sua região, ele tenta sempre ampliar e nas áreas que as pessoas mais precisam, que é tecnologia e energia. As dificuldades que ele pode ter. A ironia das ironias. As maiores dificuldades de Lex vêm das suas próprias obsessões e batalhas contra o Superman, que muitas vezes resultam na destruição de propriedades ou projetos caros. Além disso, processos judiciais e escândalos que podem gerar custos bilionários para o Lex Luthor, nosso tão amado e odiado vilão. Quais são suas realizações financeiras que ele já teve no mundo da ficção? Ser o empresário mais influente e rico de Metrópolis, talvez até mesmo do mundo. Ter um legado de inovação, mesmo que com um lado sombrio daquilo que ele vem fazendo. E atingir um nível de poder financeiro que o coloca acima de todas as leis. Então ele tem hoje não apenas riqueza, ele conseguiu criar poder. O destaque dos negócios do mundo fictício da LexCorp é a própria LexCorp, que é um grande destaque. Ele é um conglomerado diversificado que edita tendências e move a economia de Metrópolis. Se Lex Luthor estivesse no mundo real, um empresário bilionário no Brasil, a gente teria que visualizar algumas situações. Então vamos começar a visualizar o seguinte. Ele tem uma mente brilhante,
mas nem sempre é bem intencionado. Para o nosso mundo real aqui no Brasil, como seria o Lex Luthor então, sendo bilionário, dentro do nosso tempo atual, vivendo aqui no nosso momento? Parte de emprego. O nosso Lex Luthor brasileiro seria um fundador e CEO de uma das maiores conglomerados do Brasil, talvez com atuação em tecnologia, agronegócio e energia, isso com base na nossa economia atual. E o seu salário seria na casa dos milhões de reais aí por mês, em prolabore e dividendos, além do valor decrescente de suas ações na Bolsa de Valores. Ele estaria entre os maiores bilionários brasileiros, como, vamos dar um exemplo aqui, um Jorge Paulo Lemann ou o Abelino Diniz. Aonde ele investiria seu dinheiro? Um Lex Luthor real investiria de forma agressiva e estratégica. O que ele faria no seu primeiro momento? Investiria em Private Equity e Venture Capital, comprando participações em startups, que fossem promissoras, obviamente, né? E empresas não listadas para crescimento explosivo. Exploraria o mercado de capitais, ações de grandes empresas, fundos derivativos e complexos para alavancar ganhos. Ele também pensaria muito na parte de infraestrutura, como porto, rodovias, ferrovias, ativos que gerem receita de médio para longo prazo, sempre pensando no controle estratégico daquilo que ele vem fazendo. Claro que vivendo no Brasil ele não deixaria de investir no agronegócio. Grandes extensões de terra, tecnologia para produção em larga escala, isso aqui é essencial. Outra situação que ele pegaria muito de primeira seria tecnologia e inovação. Como no universo fictício ele já investe nisso, ele investiria pesado em pesquisa, em desenvolvimento, comprando patentes e criando monopólio de mercado. Imóveis de alto padrão e corporativos seria uma outra situação que ele pegaria, que é investir em grandes prédios, né? Prédios comerciais, complexos logísticos e, com certeza, fazendas de luxo. O custo de vida do Lex no Brasil seria algo interessante. O custo de vida para o bilionário como o Lex Luthor no Brasil seria igualmente ilimitado. Mansões em bairros nobres, apartamentos de cobertura em São Paulo, helicópteros, jatos particulares, segurança privada, chefes de cozinha, equipes de assessoria. Seus gastos seriam menos sobre viver e mais sobre como manter o seu império e demonstrar todo o seu poder no seu dia a dia. Possíveis conquistas financeiras que ele teria no mundo real: controlar setores estratégicos da economia brasileira, ser uma figura influente no cenário político e econômico, mudando leis e políticas a seu favor. Nunca que ele deixaria de fazer isso, né? Imagina. Diversificar globalmente seu patrimônio seria uma forma de minimizar seus riscos e maximizar seus retornos. Então ele não ficaria com o dinheiro somente dentro do Brasil. Adquiriria empresas recorrentes, ou melhor dizendo, concorrentes, ou que complementem seus negócios, consolidando então ainda mais o seu poder. É aquela velha história, né? A empresa que faz a carcaça nem sempre é a mesma que faz o chip. Então você vai ter que dar um jeito de juntar as duas para gerar para você um monopólio de mercado e diminuir também os custos que você tem na operação. Então ele faria isso com certeza. Possíveis dificuldades financeiras que ele teria. Uma delas seria a regulamentação, e na regulamentação dentro do Brasil, né, dos seus investimentos, que o Brasil, o que ele enfrentaria hoje? Rigorosas leis de defesa de concorrência em órgãos regulamentadores. Crise econômica. O cenário brasileiro é muito instável. Então, hora tem muito bem, hora não está tão bem. Então isso poderia afetar grandemente suas fortunas. Questões éticas e de imagem seria uma preocupação que ele deveria ter no mundo real. Planos questionáveis no mundo real podem levar a processos, multas milionárias, danos irreparáveis à reputação. Cybercrime seria outra situação que ele com certeza teria como dificuldade. As empresas grandes são alvos constantes dos hackers, né? Eles sempre querem pegar os seus segredos, entender o que a pessoa está pensando e fazendo. Dentro das possíveis realizações financeiras, ser um dos homens mais ricos e poderosos do Brasil, ele deixar um legado empresarial gigantesco, com inovações e impacto em diversos setores. Ele iria influenciar significativamente o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então seria uma das grandes conquistas que ele teria. Agora vamos perceber o seguinte: vocês perceberam a diferença que tem entre o Lex Luthor e a maioria de nós? Ele entende o jogo do dinheiro, mesmo que use isso de forma questionável, mas assim como o Lex Luthor e seus inimigos financeiros, né, que seriam no caso as leis, nós também enfrentamos, né, dores todos os dias. E essas dores nos fazem, é o que nos impede hoje de construir nosso patrimônio. Vamos pensar em 5 situações aqui de dores financeiras que eu acredito que você deva ter, e 5 dicas que te ajudem a vencer essas dores aí
que são as lutas constantes que nós batalhamos. A primeira situação hoje que quase todo mundo passa, que é uma crença limitante, por assim dizendo, seria a mentalidade de escassez. Achar que o dinheiro é sempre difícil, que não é para mim, não é para você, que o topo é inatingível. Essa mentalidade paralisa a maioria das pessoas. Outra situação é a aversão a riscos e conhecimento. Muitos evitam investimentos mais lucrativos por medo ou por não querer estudar, perdendo grandes oportunidades de crescimento por causa disso. A falta de visão a longo prazo é algo que pega muito o brasileiro. Entenda, quem faz muito bem o jogo do investimento são pessoas que projetam seus planos para médio e para longo prazo. As pessoas que tendem a perder dinheiro são aquelas que pensam em curto prazo. Então, focar apenas no hoje, nos gastos imediatos, não dá para construir um plano financeiro de 5 anos, 10 anos, 20 anos, e aí eu vou colocar para vocês até mesmo a aposentadoria. Não saber negociar e alavancar é uma das situações que mais pega qualquer brasileiro. O medo de pedir aumentos, de negociar dívidas, de buscar oportunidades que alavancam o seu patrimônio. Ou seja, entender como funciona o mecanismo do investimento, como que funciona o financeiro. Perder oportunidades de negócio, não ter a sagacidade de identificar tendências ou nichos de mercado. Ou capital para investir neles. Aqui eu vou dizer para vocês uma situação. Nessa parte de perder oportunidade. O brasileiro ele não consegue identificar uma oportunidade de um golpe. Perceba a quantidade de brasileiros que ainda caem em golpes por acreditar que aquilo ali é real. E quando realmente tem uma oportunidade genuína nas suas mãos, ele acredita que aquilo ali vai fazer mal. Então assim, o que é isso? Falta de conhecimento, o desconhecer as oportunidades que existem no mercado. Agora vamos pensar o seguinte, o que seriam 5 dicas que te ajudaria a suprir essas 5 dores? A primeira dela é desenvolver uma mentalidade de abundância, ou seja, fazer com que sua mente transborde a necessidade, o querer ter dinheiro, o querer ter algo a mais. Então acredite no seu potencial também para construir riqueza. Estude casos de sucesso, mude a sua forma de pensar sobre o dinheiro. Essa coisa que, vamos pensar assim? Porque eu sou pobre e sou assim. Não, você não é pobre, você está num momento financeiro dificultoso. O que você precisa é entender como sair dali. Então assim, invista também no seu conhecimento financeiro. Se o Lex Luthor investe em tecnologia, você deve investir em si mesmo. Entenda sobre os diferentes tipos de investimentos, renda fixa, ação, fundos imobiliários, e comece sempre com um pouquinho. O negócio é começar, tem que seja pouco a pouco. Tenha metas financeiras claras e ambiciosas. O que você quer conquistar? Você já sabe o que você quer? Quer o primeiro milhão? Quer ter uma aposentadoria tranquila? Quer comprar o primeiro imóvel? Defina uma meta e traça um plano detalhado para alcançar. Essa é aquela história, né? Você quer comprar um carro? Vai na revenda, olha o carro e entenda como comprar. Não adianta você ficar em casa olhando o carro e não entender nem como é que compra. Então assim, outra situação muito importante dentro do nosso mundo aqui, aprenda a negociar e crie fontes de rendas ativas e passivas. Não dependa somente de uma única fonte de renda. Busque habilidades que aumentem sua renda ativa e comece a construir fontes de renda passiva com seus investimentos. Aqui eu quero abrir um precedente para você. Não imagine você utilizando o teu dinheiro que sobra. Imagine como criar fontes adicionais de renda. Existe uma máxima que fala, você pode chorar em casa de crocs porque não tem dinheiro, sofrer ali, ou você pode sair de casa, sofrer trabalhando em algo a mais, porém ter tranquilidade e dinheiro no bolso. Então assim, a vida é feita de escolhas. Você quer chorar como hoje? Então, pense como estrategista também, é uma dica. Observe o mercado, identifique oportunidades e seja sempre aprendendo. Seja proativo em suas decisões financeiras. Não seja apenas uma pessoa reativa. Porque o mercado foi para essa direção, eu vou também. Toma cuidado com isso. Assim como o Lex Luthor planeja seus movimentos, planeje também os seus. E aqui eu quero perguntar para você, tá fazendo sentido tudo que estamos falando? São dicas básicas, mas existe uma coisa que minha esposa fala que eu gosto bastante, que é o óbvio tem que ser dito. Então às vezes isso aqui é o óbvio, mas você acaba não lembrando porque tá tão no teu habitual, não é interessante nem pensar mais isso. Então quero te fazer aqui um convite. Se você está curtindo essa nossa jornada pelo universo financeiro, não seja como o Lex e guarde esse conhecimento somente para você. Deixe aquele like aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para que você possa acompanhar com a gente, tá? Os novos vídeos que vamos trazer.
e te ajudar aí a entender como funciona o mercado financeiro de uma forma leve e suave. Outra situação que eu quero trazer para você que é bem importante é a seguinte: qual é o seu momento financeiro? O que você está buscando conquistar na sua vida hoje na parte de patrimônio, na parte de conquista? E para você que quer dominar o mundo das finanças sem precisar construir robôs gigantes ou usar criptonita para destruir seus inimigos, eu tenho um convite especial. Quer ter uma análise personalizada da sua situação financeira e aprender a pensar como os grandes estrategistas do dinheiro? Eu te convido a participar da nossa consultoria, que é 100% gratuita. Sim, isso mesmo. É uma análise sem custo e é para quem deseja as seguintes situações. Cleverson, eu quero adquirir meu primeiro imóvel, mas eu não sei como fazer. Então você tem que dominar o mundo financeiro. Quero aumentar meu patrimônio. O que eu faço primeiro? Qual que é o primeiro passo? Eu quero futuramente ter renda de aluguéis para viver com tranquilidade e ter um patrimônio sólido e protegido. Eu quero ter uma aposentadoria imobiliária tranquila. Como que eu faço para desenvolver isso? Diversificação de investimentos. Claro, eu já invisto hoje em renda fixa, variável, mas eu estou buscando uma outra oportunidade que seja tão segura para mim quanto investir dentro do meu próprio banco. Nós temos uma opção para você, nós podemos te ajudar. E para participar é muito simples. Clica no link que está na descrição do vídeo, tá? Preencha o nosso formulário, que é bem simples, e preencher 5 perguntinhas lá, você já vai participar com a gente. E não perca essa chance de se tornar o Lex Luthor das suas próprias finanças. Ou seja, aprenda a ser um grande investidor, a ser o magnata dos negócios. Mas não precisa pensar que tem que começar grande. Toda avalanche começa com uma pequena pedra rolando um penhasco. Então, a gente se vê no próximo vídeo e lembre, seja o guardião e guardiã da sua própria história. Valeu!